Bom dia, eu sou Flávio Gomes de Barros e estamos juntos em mais um domingo. Aqui comigo o desembargador Washington Luiz Damasceno Freitas, que é o novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Presidente, bem-vindo, muito obrigado pela sua presença aqui em Contextualizando. Eu gostaria de saber inicialmente quais são os seus primeiros planos à frente do TRE de Alagoas. Bom dia, Flávio. Bom dia, telespectadores da TV Pajuçara. É uma satisfação sempre renovada estarmos aqui conversando com o público alagoano. Veja bem, Flávio, o nosso principal projeto, a nossa principal meta é fazer com que o poder eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, se aproxime cada vez mais da sociedade. Nós vamos desenvolver programas para fazer com que a juventude, por exemplo, participe ativamente do nosso processo eleitoral. A cidadania, ela se revela de forma contundente quando você exercita o direito do voto. E hoje a legislação permite que, muito cedo, o eleitor possa exercitar o voto. Então, nós vamos procurar fazer essa proximidade, inclusive levando a escola eleitoral para as escolas, para despertar esse sentimento de cidadania na juventude. Vamos procurar também desenvolver programas voltados para a participação da mulher. Vejam bem, os senhores, nós temos em torno de 2.300.000 eleitores no estado de Alagoas. A maioria do eleitorado alagoano é do sexo feminino, mas isso não se reverte na representação nem nas prefeituras, nem nas câmaras municipais. Por exemplo, o último pleito eleitoral, agora para deputado estadual, aqui em Alagoas temos 27 vagas e só 6 mulheres se elegeram. Quer dizer, nós vamos procurar incentivar a participação da mulher e bem como das minorias, né? LGBT, deficientes, enfim. Todas as minorias merecem ter uma representação. Todo parlamento é uma caixa de ressonância da sociedade. Como é que o senhor explica essa pouca participação da mulher na política ainda nos dias de hoje? Isso é uma questão histórica. Vejam os senhores que quando o voto, ou melhor dizendo, quando a justiça eleitoral foi implantada no Brasil, o direito do voto passou a ser exercitado, isso tem mais de 90 anos, as mulheres sequer votavam. Então, isso é um processo histórico e que vem até melhorando nos últimos tempos, mas nós precisamos incentivar, e esse é o papel também da Justiça Eleitoral, para que as mulheres participem e que possam ocupar os espaços que lhes são devidos. Nós temos a visão de que em todo segmento que a mulher participa, as coisas acontecem até com maior cuidado, com maior esmero, e nós vamos incentivar isso. Afora esse enfoque, que é um enfoque institucional que vamos dar, nós temos as questões de ordem física, estrutural. Exemplo, aqui na capital, aqui em Maceió, infelizmente, hoje nós só temos um cartório eleitoral. Aqui, sediado na Fernandes Lima, um local que não é de fácil acesso, onde o estacionamento praticamente não existe. E Alagoas cresceu, Maceió cresceu. Nós precisamos descentralizar esse serviço. Essa oferta à sociedade, ao jurisdicionado, ao eleitor, aquele que procura a justiça eleitoral. Então, nós procuraremos instalar na parte alta aqui da nossa capital, ali em torno do Tabuleiro, Benedito Bentes, um cartório eleitoral. Nós estamos concluindo a reforma ali na Praça Sinimbu, da antiga sede do Tribunal Eleitoral. E hoje, como o Tribunal cresceu, a Justiça Eleitoral cresceu, o antigo prédio não dá para sediar a sede da Justiça do Tribunal Regional Eleitoral. Então, nós pretendemos, com a conclusão da reforma do prédio, já estamos em torno de 85% da obra concluída, ali instalar certos serviços do Tribunal Eleitoral, mas também uma representação, um cartório eleitoral, para atender a parte de baixo aqui da cidade. Então, nós teríamos 3 espaços, ao contrário de um que temos atualmente. E procuraremos também recuperar as nossas sedes
em todo o interior. Vamos procurar fazer parceria com os municípios, fazer convênios com os municípios, porque a Justiça Eleitoral tem seu papel a desempenhar, mas o município também tem. E se nós juntarmos forças, naturalmente vamos com maior brevidade adquirir e atingir os nossos objetivos. E com relação à sede principal do TRE aqui em Alagoas, qual é a ideia do senhor? Eu vou explicar o que acontece. Em certo instante, os engenheiros, os técnicos do Tribunal Eleitoral disseram que a antiga sede da Praça Sinimbu não tinha condição nenhuma de continuar a funcionar. Poderia acontecer um acidente a qualquer instante. Então, rapidamente, o tribunal saiu daquelas dependências. Isso tem 9, 10 anos. Até agora, a recuperação por completa não se verificou. Então, quando isso aconteceu, o presidente de então, que era o desembargador Sebastião Costa Filho, ele foi até o TSE, a presidente do TSE à época era a ministra Carmen Lúcia, e ela de imediato autorizou a que o TRE aqui adquirisse um terreno. Nós adquirimos o terreno na ocasião, que fica ali, Flavinho, nas imediações do Parque Shopping, ali por trás, naquele platô que temos ali. Cruz das Almas. Exatamente, em Cruz das Almas. Mas de lá para cá, não conseguimos o recurso para edificar um prédio. O projeto foi elaborado, nós temos o projeto está concluído, né? Houve inicialmente a licitação para uma empresa formular o projeto. Isso foi concluído, mas é um montante até um pouco alto para se construir esse prédio. Nesse instante, desde aquele momento em que saiu-se da Praça Sinimbu, a Justiça Eleitoral alugou um imóvel que é bem próximo aqui da TV Pajuçara, é um imóvel de propriedade da organização Arnon de Melo, vizinho à TV Gazeta. E nós pagamos um montante alto, hoje em torno de R$170 mil de aluguel por mês. Então, o que é que eu estou imaginando? Eu vou pedir uma audiência nos próximos dias ao presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, e vou levar essa situação. Se nós adquirirmos esse prédio que estamos com ele alugado, ótimo, porque ali nós estamos até bem instalados. Se não, vamos tentar conseguir recursos para iniciar a construção de um prédio. A construção não é coisa que se faça de uma hora para outra. Naturalmente, eu não terei talvez a oportunidade de concluir, de inaugurar, mas o passo tem que ser dado. E um fato concreto é o seguinte: nós não podemos continuar na situação que estamos. Vou levar todo esse apanhado, né, ao presidente do TSE. Tudo passa, inclusive, por verba orçamentária. Eu tive uma conversa há dias atrás com o presidente da Câmara dos Deputados, que é alagoano, o deputado Arthur Lira. Vou ter uma conversa nos próximos dias com o senador Renan Calheiros, com o ministro Renan Filho, para ver se, junto a essas autoridades, que têm prestígio perante a República Nacional, a gente possa conseguir algo para dotar a Justiça Eleitoral de Alagoas da condição que lhe é devida e que é merecida. Desembargador, o senhor, antes de ser desembargador, o senhor foi promotor de justiça e foi também deputado estadual. No que essas atividades contribuiu para sua formação como magistrado? Olha, eu acredito que contribuiu muito. A gente diz, até brincando, no âmbito judicial, que um juiz de direito, um juiz de carreira, ele diz assim: eu mando, eu decido, eu determino. Aí, quando ele chega desembargador, ele diz: agora eu mando e eu decido duplamente. Eu fui vereador. Vereador clama, roga para agradar o eleitor, para conseguir o voto. Eu fui promotor de justiça, que opina, postula, insiste, persiste nas suas teses, mas não decide. Então, eu trago essa experiência. Fui deputado, também nessa mesma toada. Então, a minha experiência de vida, fui advogado, fui secretário de Estado, então, sempre procurando estar mais próximo da sociedade. Então, eu tenho essa visão, até um pouco diferente de alguns colegas que foram de carreira,
não passaram por esses estágios de vida. Eu acho que isso dá uma visão mais, talvez, até humanista, de procurar ver a dificuldade, a postulação de alguém com um olhar assim, mais benevolente, interpretando a lei não com os rigores da lei, mas talvez até também com os benefícios que a lei pode permitir. Ok, vamos agora a um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta, continuando conversando aqui em Contextualizando com o desembargador Washington Luiz Damasceno Freitas, presidente do Tribunal Regional Eleitoral. A gente volta a conversar aqui em Contextualizando com o desembargador Washington Luiz Damasceno Freitas, ele que é presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Desembargador, no ano passado, na eleição de 2022, a Justiça Eleitoral como um todo, o país inteiro, sofreu alguns questionamentos, principalmente no que diz respeito à vulnerabilidade ou não das urnas eletrônicas. Qual o resultado desse processo, na avaliação do senhor, para a Justiça Eleitoral? Olha, vejam bem, nunca houve tanta discussão acerca da utilidade ou não da urna eletrônica como nesse último pleito. E uma coisa que deve ser registrada é o seguinte, é que pessoas que, agora por último, duvidavam da seriedade da urna eletrônica, já tinham sido, inclusive, beneficiados e eleitos em outros pleitos, né? A coisa chegou a um estágio tal, Flávio, que colocaram até o Exército Nacional para fazer auditagem, para averiguar a seriedade ou não das urnas eletrônicas. Para conferir. Para conferir. Olha, isso não é papel do Exército Nacional, mas isso tudo foi feito. E a Justiça resistiu. Ao meu entender, quem duvidava tinha duas vertentes. Ou estava usando má fé ou pura ignorância. Ignorância que no mundo atual não se concebe. Pois bem, a Justiça Eleitoral resistiu, o presidente Alexandre de Moraes tomou posicionamentos históricos, altamente contestado, e ele dizia que aquilo tinha que prevalecer, as coisas foram evoluindo, as fake news passaram a assuntos de ordem do dia, né? A desinformação passou a imperar, e, enfim, ele dizia, eu tenho que tomar essa posição para preservar o Estado de Direito do Brasil, para preservar a cidadania, para preservar a democracia. E ninguém acreditava, dizia, esse cara é partidário, ele está sendo favorável a um certo segmento. E aconteceu que a eleição foi realizada, o resultado foi proclamado, o presidente eleito foi diplomado, depois de diplomado foi empossado, e depois de empossado aconteceu a pataquada que todo mundo viu. Então aí se demonstrou que ele não estava exagerando, ele estava sim sendo precavido. Então depois desse acontecimento, uma coisa inusitada, né? Com a invasão e depredação da sede do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, uma coisa nunca vista na história do nosso país e raras vezes no mundo, porque quando houve aquela invasão do Capitólio foi apenas em um poder, não foi nos três poderes como é que aconteceu. Então, hoje, as pessoas, imagino eu, estão a refletir e estão a dizer assim, rapaz, o Tribunal Superior Eleitoral estava correto. Nós temos pesquisas que demonstram, antes até desse movimento último, que 80% da população brasileira, pesquisa elaborada pelo Datafolha, confiavam na urna eletrônica. Né? A urna eletrônica é uma referência, não é para o Brasil, não, é para o mundo. A nação mais evoluída do mundo, os Estados Unidos da América, eles passam 30 dias para proclamar um resultado. Aqui, com poucas horas, isso acontece. E volto a repetir, quem reclamou no último pleito da eleição foi beneficiado.
Tanto que se chegou ao exagero de um partido político dizer: eu questiono a eleição do segundo turno e não a do primeiro. Poxa, que brincadeira é essa? Isso é uma brincadeira. Então a Justiça Eleitoral agiu rapidamente, né? Inclusive fixando multa, né? Porque nós constatamos que talvez o membro mais sensível desses que duvidam da seriedade da urna eletrônica é o bolso. Então as multas são contundentes e eles estão refletindo, estão vendo que fizeram talvez uma tolice, e aí é que eu constato que a Justiça Eleitoral vai sair fortalecida desse episódio. Qual deve ser a postura da Justiça Eleitoral, inclusive do TRE aqui de Alagoas, com relação a essas questões de fake news, desses crimes cibernéticos, a partir de agora? Olha, essa questão de crimes cibernéticos, nominados de fake news, é uma coisa que vem numa crescente. Nós observamos a nível mundial, Flavinho, que desde a eleição do Donald Trump, em 2016, lá nos Estados Unidos, essa onda começou a evoluir e foi crescendo a nível mundial. Aqui no Brasil, a partir da campanha da eleição anterior para presidente da República, não essa de agora, as coisas cresceram mesmo, evoluíram e nós constatamos que uma turma profissional passou a trabalhar 24 horas nesse sentido. Tem procurando até robô, né? deturpar. Utilizam até robô. Robôs, tem, enfim, uma militância levando para o mal, mas preparada. Pois bem, aí o tribunal, em 2021, o Tribunal Superior Eleitoral, ele instituiu um programa de combate à desinformação. Mais adiante, viu que só esse programa educativo não estava a funcionar. Aí, em 2022, o TSE editou uma resolução, aí já fixando penalidades para aqueles que transgridem, que divulgam matérias deturpadas, e, inclusive, com a previsão de que o presidente estaria autorizado a fixar multas. Por isso que o Alexandre de Moraes fixava essas multas. E diziam, ele está exagerando, ele está exorbitando. Não, ele estava dando cumprimento ao que lhe era permitido pela resolução de 2022. E mais ainda, a resolução ainda previa a repercussão. Como assim? Alguém denunciava o órgão tal ou pessoa tal que estava divulgando a notícia mentirosa. Pois bem, a princípio, quem seria penalizado seria aquele, mas a resolução já previa. Se alguém repercutir, ou uma instituição, ou um órgão, uma pessoa repercutir aquela notícia mentirosa, pode ser também objeto da penalidade. E foi com isso que conseguiu se manter um certo equilíbrio no último pleito, porque senão a coisa tinha degringolado, não só agora, mas desde antes. Bom, 2022 certamente foi a eleição mais acirrada de toda a história do Brasil, pelo menos das que eu conheço, né? O Tribunal Regional Eleitoral aqui de Alagoas está, de que forma, se preparando para esse pleito do ano que vem, de 2024? Eu digo sempre que cautela e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Nós teremos uma eleição só no próximo ano. Então, nós teremos todo esse ano para nos organizarmos, para pedir a participação dos atores que participam naturalmente de um pleito eleitoral. Nós vamos fazer um planejamento, trazendo para junto da gente a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Federal, que é muito importante em todo o pleito eleitoral, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a Defensoria Pública e as instituições que combatem, inclusive, esse tipo de exagero dos fake news. Hoje temos entidades civis, a exemplo por exemplo, a OAB também, que foi parceira nesse último pleito aqui com a Justiça Eleitoral do Estado de Alagoas. Então, nós vamos discutir com vagar, com cuidado, tomando medidas de resguardo para que não sejamos surpreendidos no pleito eleitoral. Nós temos consciência, Flávio,
de que a eleição municipal é a mais disputada, é onde existem maiores contendas, porque ali envolve a participação de parentes, de partidos políticos, de cabos eleitorais, de candidatos, enfim, onde os ânimos se afloram com maior facilidade. Então, nós vamos promover isso, nós vamos conversar de antemão, vamos procurar também desenvolver, como já dito, medidas educativas e queremos que as coisas aqui aconteçam de forma ordeira e que prevaleça o voto da maioria. O Tribunal Eleitoral de Alagoas pretende manter a sua ação, o seu trabalho de levar ações de cidadania, de democracia para os eleitores? Mais do que nunca. A escola eleitoral, ela terá um papel decisivo nesse instante. Se nós queremos, como eu já disse, a participação da juventude, nós temos que levar essa pregação para as escolas. Nós temos que pregar para os alunos, para os estudantes, inclusive demonstrando para eles a importância do voto. É através do voto que nós poderemos mudar o rumo de uma sociedade. E se não houver essa participação, nada pode acontecer. O Código Penal já diz, e você conhece muito bem isso, que o cidadão comete um crime por ação ou por omissão. Eu sou daqueles que gostam sempre da ação. Eu não gosto de omissão. Mas o eleitor que pode exercitar seu voto e que não vai à urna ou que se abstém de colocar lá o seu pensamento, ele está sendo omisso. Nós não queremos isso. Por isso é que vamos insistir na participação de todos os segmentos da sociedade para que efetivamente a cidadania aqui em Alagoas seja exercitada. Por falar em abstenção, a abstenção registrou ano passado um índice altíssimo nas eleições. Algum trabalho especial de captação, de conscientização do cidadão para que ele efetivamente vote? É isso que nós vamos fazer, né? Dando uma abrangência maior. Né? Eu acredito até que também nesse último pleito, o acirramento da eleição, como você disse, que nunca houve de tal monta no Brasil, fez com que algumas pessoas até ficassem amedrontadas de sair de casa, de não querer ir ao confronto. Isso pode ter acontecido. Na eleição municipal, apesar dos ânimos estarem mais aflorados, mas a tendência é de um comparecimento melhor e maior, porque existe uma procura por parte dos candidatos, assim, mais insistentemente para que o eleitor compareça e exercite o direito do voto. É porque o prefeito e o vereador eles estão mais próximos da comunidade, tem esse ponto também. É verdade. O vereador é onde o exercício do voto ele é mais acompanhado, né? Na comunidade. A eleição para presidente, nem sempre as pessoas se motivam tanto quando existe, ao contrário, uma eleição municipal. Para finalizar a nossa conversa, desembargador, que mensagem o senhor deixaria para esse eleitor que não está querendo votar, que está incrédulo com relação à situação política do país? A mensagem que eu deixo é o seguinte: tudo na vida tem o seu devido tempo. A própria Bíblia prevê isso em Eclesiastes. Entre o céu e a terra há tempo para tudo. Então, se nós tivermos uma eleição acirrada, agora, última, como nunca, se observamos exageros, não quer dizer que isso vai prevalecer sempre. O que nós esperamos é que a pacificação aconteça a nível do país, a pacificação prevaleça a nível do Estado e que também isso possa imperar nos municípios. E que as situações que acontecem, elas só podem ser alteradas através do exercício do voto. O voto é um instrumento decisivo, fundamental, para que nós possamos implementar as mudanças que nós imaginamos e até sonhamos. Ok. Você pode rever essa entrevista do desembargador Washington Luiz, presidente do TRE, no YouTube da TV Pajuçara. O programa Contextualizando deste domingo termina aqui. Um ótimo final de semana para todos.